Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Invadimos literalmente a sua residência para trazer uma boa informação com um excelente ou uma excelente convidada. Esse é o Na Laje para você na sua residência. Pessoal, antes de chamar a nossa entrevistada, que é a Maribel Marques Gomes, publicitária, pedagoga e psicopedagoga. Vai falar sobre o projeto que ela executa na cidade de Santos e todos os trabalhos que ela executou na educação e também para a saúde. Mas antes de chamar a Maribel, eu tenho que acordar o Raí, porque o Raí está dormindo literalmente. Ele precisa soltar a vinheta, soltar o foguete, que o programa vai começar. Produção, roda a vinheta e solta o foguete. Maribel, obrigado, hein, por aceitar o nosso convite. Subiu literalmente a colina, né? A colina sempre é um prazer subir. É uma maneira de subir na vida, né? É isso aí, que nem escada, né? A cidade alta é tudo de bom. Que legal, Maribel. Brigadão por aceitar o nosso convite. Tá falando aqui sobre a sua vida, sobre a sua profissão, sobre o seu filho, né? É um filho, o projeto Cura Lux. Preste atenção, pessoal. Cura Lux vem aí para a região dos Morros. Próximo semestre tem novidades no ar. Obrigado, tá, Maribel? Prazer é meu. E é isso aí, bora fazer as perguntas para a nossa convidada. E todas essas perguntas, Maribel, são do nosso produtor, editor, roteirista. E olha, tem filme novo dele na área. Edson Pipoca. Edson Pipoca, essa hora, normalmente, ele deve estar em casa, ou na piscina, ou no sofá dele esparramado, assistindo o nosso programa. Um grande beijo, Edson Pipoca, sempre ajudando aqui com perguntas proativas e eficientes para levar uma boa informação para os nossos telespectadores e web espectadores. Maribel, 20 anos como publicitária. Você pegou o começo da era da internet. Muitos jovens de hoje não sabem como foi aquele começo da internet. Conta como foi isto para você. Foi um boom para a publicidade toda e eu Sim. estava envolvida, não tinha como. Mas vejo que, assim, as pessoas que se reorganizaram, elas conseguiram acompanhar a evolução a entrada da internet e a evolução da internet, porque foi para melhorar tudo. Obviamente que algumas coisas paralelas aconteceram, mas na publicidade em si foi uma quebra de paradigma, porque estavam acostumados a fazer de uma forma e a internet veio abrir esse leque de informações de que as pessoas poderiam participar de uma forma interativa, que as pessoas poderiam, através de uma enquete, opinar. Então foi se criando uma opinião do público. As marcas começaram a ficar mais próximas dos seus consumidores. E tudo que a gente está vendo, a mídia, né, isso que a gente está fazendo aqui, lá há 20 anos atrás não era possível fazer com a tecnologia que a gente tem hoje, chegando aonde a gente quer chegar com mais informação, para quem já te segue e para quem vai começar a seguir o teu trabalho, o meu trabalho, enfim. Então acredito que nesses 20 anos é muito pouco ainda, apesar que avançou bastante, mas precisamos ficar mais próximo das pessoas, humanizar. A internet não pode robotizar, tem que humanizar através, e a publicidade tem esse papel. Por isso que a gente vê campanhas maravilhosas de alguns anunciantes aí que fazem, que a gente parece até um filme de tão bacana que as campanhas publicitárias são. Eu vejo como um bom avanço. Bacana, bacana. Aí, experiência tem.
Maribel aí, publicitária, 20 anos, né? Maribel, hoje em dia, né, Maribel, tem até a inteligência artificial, tem o GPT chat, né? O chat GPT, onde a pessoa cria um texto em questão de minutos só, quero falar sobre isso, bambu, quero falar sobre laje, quero falar sobre esse tema, e o chat GPT te dá toda aquela discorre, né, sobre um texto, que lá atrás isso jamais aconteceria. A gente tem diversos até jornalistas formados, renomados, né, publicitários, né, que também tinham os seus textos, até mesmo as suas publicações em jornais, né, que antigamente era a maior publicação que tinha, era o impresso, né? E agora com esse avanço, esse boom da internet, que a gente precisa também separar e ter um cuidado específico, que a Maribel falou, sobre cuidar de pessoas no âmbito de humanizar. Humanizar, presta atenção pessoal, humanizar a internet. Não deixar a internet trazer informações aleatórias, mentirosas, fake news, humanizar, trazer aquela boa informação, conversar com as pessoas, dar voz para as pessoas. Isso o nosso programa tem feito, tem tentado fazer e levar a melhor informação, levar uns projetos que tem, onde as pessoas não têm voz, não participam de grandes, até mesmo grandes TVs, né? Então a gente dá essa oportunidade e humanizar a cada momento. Não é isso, Maribel? Perfeito, mas é isso mesmo. Inclusive esse conteúdo que a gente está falando, ele já está virando uma informação para ser absorvida para as pessoas que procuram. Então, o conhecimento lá atrás ficava na mão de poucos. Hoje não fica na mão de poucos, hoje fica na mão de quem quer ter conhecimento. E a Maribel aqui não fica preocupada não, tá, Maribel? Passa mosquitinho, não, passa tudo, daqui a pouco na laje, tá ótimo. Sagui, daqui a pouco passa um barulho, passa buzina, passa o carro do ovo, não tem problema. Isso aqui é na laje raiz, tá não, bom? Mas mosquitinho é de boa. Maribel, fala um pouquinho sobre a filosofia e a comunicação. Aparentemente pode parecer duas coisas separadas. Distintas, né? Aparentemente. Acredito que tem que andar junto, porque nós temos bons comunicadores, bons jornalistas, bons publicitários, boas pessoas que trabalham na área de humanas. A sua área é uma área de humanas, né? Sim. Você trabalha diretamente com o ser humano. Então, precisa ter esse senso comum do que está fazendo. Se eu só penso no meu benefício, do que eu estou fazendo um trabalho só para me beneficiar, eu não estou colocando nenhuma filosofia de vida coletiva para isso funcionar. Só que isso é um processo, né, Lincoln? Isso não é assim, eu nasci assim, eu vou virar uma pessoa que vou fazer bem para todo mundo. Também não é assim. Então tem que andar junto, você tem que trabalhar com essa filosofia de vida, seja ela qual for a que você acredita ou que você pratica, e fazer disso um instrumento prático no teu dia a dia, sim, no teu trabalho, na tua família, com teus amigos, porque senão não faz muito sentido. Se você for uma pessoa que só pensa em você, você vai andar com pessoas, mas vão acabar se afastando. Né? Vão acabar se afastando no momento que você precisar, de repente, de um apoio moral, de uma conversa bacana, de um lazer gostoso. Essas pessoas, de repente, não vão estar presentes de coração. E eu acredito que a filosofia faz isso, ela aproxima as pessoas, faz as pessoas acreditarem. É aquela coisa do olho no olho. Aquele tete a tete. Então a comunicação, se você consegue se comunicar bem, você consegue colocar em prática aquilo que você acredita filosoficamente, seja lá o que você acredita. Sim, bacana. Maribel, o publicitário está com os dias contados? Mito ou verdade? Vou ter que defender a minha área, né? Lógico, principalmente. Os que não estão acompanhando a tecnologia, os que não estão acompanhando o IA, os que não estão acompanhando toda essa atualização que que vem acontecendo, rápida, imediata praticamente. Você lê um negócio hoje, amanhã já tem uma outra informação, já tem uma outra configuração, né? E esses vão ficar estagnados mesmo, viu? Esses você vai conversar e ele vai dizer que aquela ideia dele é a melhor e não se abre para o mundo. Não se abre. Então tem que entender que quando você
tem a proposta de fazer um programa tão bacana desse, com recursos naturais, eu penso que isso é fantástico. Porque aquela coisa de estúdio, todo mundo já faz. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, todo mundo faz. O passarinho tá cantando, não tem é? tudo. Tem fundo musical. Tem fundo musical. Penso que essas pessoas que estão engessadas, elas vão ficar engessadas lá atrás. Elas não vão conseguir andar. Agora, aquele que tira o gesso... Ele anda. Ele anda. Aquele que tira o gesso, ele anda. Ô Maribel, a produção colocou aqui para mim que você trabalhou lá no campus, né? Trabalhei. Lá no campus. E o campus, pessoal, é o Centro de Formação do Menor Aprendiz de Santos, né? Ao qual eu me formei lá, meu primeiro emprego foi lá. Hoje eu devo toda a minha vida profissional ao campus, me tornei ajudante despachante, comecei como boy, me tornei ajudante despachante aduaneiro, me tornei hoje com profissão como despachante aduaneiro. Minha profissão hoje é despachante aduaneiro, né? Porém, estou como vereador na cidade de Santos, é um estado, mas minha profissão é despachante aduaneiro. Mas graças ao campus que me deu uma oportunidade, a gente que vem de uma comunidade que tem um grande índice de vulnerabilidade social, a gente precisa muito dessas instituições. Essas instituições, principalmente o campus, que dá oportunidade. Eu vi que você está aqui até numa das perguntas. Conta pra gente como é que foi essa sua passagem lá. Vou estender aqui um abraço ao grande Severino. Severino, um beijo no teu coração. Boa, gente boa. Gente boa demais, um paizão lá pra moçada lá do campus. Foi um paizão também para mim lá no âmbito de trabalho. Um cara fenomenal ao qual eu tiro meu chapéu. Conta da passagem de Maribel lá no campus. Eu estive por alguns anos como orientadora pedagógica, que é a função que o departamento pedagógico coloca nós professores como essa função. E assim, eu vou dizer para você que é prazeroso demais ver aqueles jovens que chegam lá com 15 anos, sem muito saber, até às vezes é a mãe, o pai que levou, ou porque o tio foi, que nem no seu caso, que conhece alguém, aí foi, se inscreveu e passou. Eu fui com 14, hein? Com 14. Agora mudou. Mudou. Eu fui com 14 anos. O Severino conta isso também, que ele entrou mais cedo. E aí por conta de legislação, né, com 15 anos, aquele ano que está completando, né, de 15 anos para 16 anos, e você vê no final do curso, porque tem um curso de 4 meses que a gente chama de avançar, você vê no final desse período que é um outro jovem, Muda a mentalidade. Cresceu, ele amadureceu, se desenvolveu. Ah, Maribel, 100%? Óbvio que não, a gente não trabalha para 100% dar certo, a gente trabalha para dar certo. Então é um prazer quando a gente vê que o resultado faz uma boa avaliação e logo depois da formatura ele é chamado para ocupar uma função, que nem você já sabe, e aí ele vai, então ele é registrado, tudo direitinho, então ele se sente pertencente ao mundo do trabalho, no qual vai ajudar a família ou vai guardar para os estudos, enfim, seja lá o objetivo que for. E aí quando tem a concomitância, que é um ano e meio, né, são 15 meses, ele tem a oportunidade de se desenvolver com conteúdos onde nós não trabalhamos com conteúdo de escola, nós trabalhamos com conteúdos da escola no sentido dele aproveitar na vida profissional dele, no mundo corporativo em que ele está inserido. E é muito, muito bacana quando a gente vê aquele jovem terminando, sendo efetivado, a formação dele, o desenvolvimento dele. Trabalhar com jovem dá um prazer enorme. A instituição acolhe bastante os jovens, propicia o que dá para propiciar. Nós que somos lá os colaboradores também, somos bastante unidos em um ajudar o outro nas questões assim, mais diversas possíveis, porque tem de tudo, né? Tem jovem de tudo quanto é jeito, vindo de todos os lados e temos que trabalhar individualmente e coletivamente com eles. Então eu só tenho a dizer que foi um grande prazer ter estado na instituição. Recomendo para todos os jovens que
que tiverem a oportunidade, lá. se inscrevam. Acho que está aberto até, inclusive, esse período geralmente para o ano que vem. Então, assim, é um processo de desenvolvimento humano e para entrar no mundo corporativo. E as empresas que o campus trabalha são empresas que têm um nome forte na cidade de Santos. Então, aquele jovem tem prazer de estar vestindo lá aquele uniforme, aquela camisa branca, com aquela calça azul, e está dentro de uma empresa, então eles desfilam com o crachá da empresa e ficam... E isso é assim, talvez nem o pai dele, talvez nem uma pessoa da família teve essa projeção. Então essa projeção é muito importante. E é bacana, a formação do jovem, né, para o mercado de trabalho, isso é fundamental. O primeiro emprego, né? Quem nunca teve o seu primeiro emprego? Então o primeiro emprego ao qual a instituição Campus sempre proporciona para aquele jovem que vem de uma classe, até mesmo de uma região com grande índice de vulnerabilidade social. Muitos jovens procuram o campus, muitos pais e mães procuram o campus voltado para isso, né? A transformação daquele jovem para o mercado de trabalho. Lógico, a Maribel colocou aqui sobre nem todos saem 100%, nem todos saem 100%, mas o gratificante... Sai diferente, alguma coisa sai diferente. E o gratificante que de 10 a gente vê um sentado numa cadeira de presidente de uma empresa, né? Então, Sim. Diversas empresas que são parceiras hoje do campus, ao qual eu estava falando com o Severino, diversas pessoas que são parceiras hoje do campus, têm um menor aprendiz lá dentro da empresa, tem um menor aprendiz, e isso dá continuidade na valorização da instituição e do jovem santista. É esse o trabalho fundamental ao qual eu sempre procuro lembrar e falar para as pessoas. Maribel, vamos para as perguntas. Você ocupou posições importantes na SEDUC Santos, programa Escola Total e coordenadora dos PAEAs, não é isso? Me corrija. PAEIs e outras. Conta um pouquinho, explica o que é o PAEIs hoje para as pessoas que estão nos assistindo entender o que é os PAEIs na SEDUC, na educação hoje. Então, o Escola Total foi a minha ida da publicidade para a educação, e estava iniciando em Santos a educação integral, que a princípio tinha uma visão de tirar as crianças da rua. Com o tempo, as pessoas foram entendendo e também a Escola Total foi entendendo que não era apenas tirar a criança da rua, mas assim, oportunizar um direito da criança, que é ficar dentro do ambiente escolar, quando a família está trabalhando, quando a família não pode estar dando uma atividade fora do horário regular, um futebol, uma natação, um jiu-jitsu, alguma coisa, algum esporte, algum tipo de cultura. Então, o Escola Total, ele entrou, no começo teve muita resistência das famílias. Imagina, ficar o dia inteiro na escola, Hoje é uma realidade, hoje Santos é uma referência nacional de educação integral. Não é a maior maravilha do mundo, mas assim, está à frente de muitas cidades. Então, foi uma honra ter ficado muitos anos lá, fiquei lá quase 3 gestões. E na coordenação, então, assim, a gente tem núcleo hoje na cidade inteira, desde a área continental até a zona noroeste e todas as áreas de Santos, onde tem as escolas, onde tem algum espaço do território daquele bairro, e tem lá o programa Escola Total, que não é mais Escola Total, hoje virou, graças ao bom trabalho de uma grande equipe e de grandes gestores que estavam com a gente, ela virou uma política pública. Então hoje as organizações sociais que fazem toda essa atividade do Escola Total. No caso dos PAEIs, a SEDUC não conseguia dar conta de colocar os mediadores, que era assim que chamava. PAEI é profissional de atendimento à educação inclusiva, PAEI, né? EI. Foi no período da pandemia, um pouquinho antes, que foi autorizado contratar empresas. Então, nessa contratação de empresas que são as terceirizadas,
eu fiquei na frente da coordenação, onde a proposta era diferente de como está agora. Então nós tínhamos universitários e nós tínhamos também professores que entendiam alguma coisa da pedagogia ou da educação, da área da educação, para estar lidando com aquela criança que tem lá um laudo que estava dentro da escola. Então nós fazíamos as reuniões com as equipes nas escolas, nós fazíamos o contato, fazíamos formações para esses PAEIs. Agora eu não sei te dizer como está acontecendo. Mas na nossa gestão nós conseguimos assim, ter um vínculo com a família, com a escola e com a criança, por conta desses profissionais terem uma formação um pouco mais dentro da área da educação de como é agora. Não que agora não tenha, mas a própria legislação favoreceu que pudessem ser pessoas com outra formação. Acredito que isso dá um pouquinho mais de trabalho para coordenar. Mas a educação inclusiva, ela está dentro já da vida da gente, entendeu, Lincoln? Você deve receber lá no seu Sim. gabinete, deve bater muito na sua porta lá. Nunca vai ficar boa, nunca vai ficar redonda, porque é aquilo que a gente está falando um pouquinho lá atrás. A gente está falando de seres humanos que têm uma comorbidade, que têm uma deficiência, que têm uma situação neurotípica e são todos diferentes. Então, lidar com essas pessoas tem que ter profissionais em formação e capacitação constante. Bacana. Penso que é assim que vai funcionar um pouquinho melhor, Legal. mas é um processo. Legal demais. Pessoal, só para vocês terem um entendimento amplo, né, sobre os PAEIs. Os PAEIs nada mais são profissionais auxiliares do professor. A escola é para todos. A SEDUC é para todos os alunos, para estudarem. Não existe escola voltada só para aquelas pessoas. A escola tem que ser inclusiva. Então tem que ter as pessoas também lá para poder contribuir com a professora. A professora dá aula, passa a matéria, só que tem os PAEIs que vai dar o suporte para aquele jovem, aquela criança que tem as necessidades especiais. Adaptar a matéria, fazer um trabalho magnífico. Porém, a Maribel falou aqui que hoje não agora está aberto quase que praticamente para todos, que no tempo dela eram profissionais que tinham feito faculdades de pedagogia e hoje foi aberto. Então a gente precisa ter um cuidado até mesmo com esse trabalho voltado, porque esse país que está lá dentro, ele nada mais é um complemento do profissional educador, né, Maribel? Então, assim, ele é um apoio, né? Porque o professor da sala de aula, ele tem que dar uma atenção diferenciada para aquele aluno que tem aquela deficiência, ou de acompanhar, ou de entendimento. Então, esse profissional, esse PAEI, esse profissional, não quer dizer que as pessoas que não têm a formação são piores. Isso não quer dizer. Falamos, porque né, é mais assim para a gente falar sobre o tato de uma matéria ser dada para uma pessoa específica. Então, assim, quanto mais conhecimento você tem, mais a gente precisa aprender. É isso que eu penso. Sim, facilita o educador na ponta. Toda a formação que eu adquiri é pouca diante das situações que a gente enfrenta. Então, eu acredito que as pessoas que estão lá trabalhando na linha de frente, e os pais têm que ter um pouquinho mais de paciência, porque nós estamos, tudo bem, aí terminando o primeiro semestre, mas eles também estão com boa vontade. Primeiro, que eles precisam trabalhar, e segundo, eu tenho certeza que eles não estão lá para maltratar filho de ninguém, eles estão lá para dar o melhor deles. Só que é muito difícil. Se é difícil para a família, e é disso que a gente vai falar lá do projeto, se está difícil para a família, para as pessoas que não conhecem, também é muito difícil. E então, vamos falar do projeto agora. Vamos falar do projeto. Então, assim, há de ter um pouco de paciência da parte da família. A SEDUC está tentando acertar, está batalhando para acertar. Lá tem excelentes profissionais, conheço, já trabalhei com muitos dos profissionais que estão na linha de frente lá da SEDUC. E eu tenho certeza que são pessoas envolvidas que estão tentando acertar. Mas às vezes não sai conforme a gente imagina. Então, é um processo. Maribel, até emendando essa nossa fala sobre os PAEIs, fala um pouquinho sobre o projeto Cura Lux.
Olha, tudo que a gente falou até agora, a gente falou sobre filosofia, a gente falou sobre comunicação, a gente falou de PCD, a gente falou de tudo isso. O Cura Lux, ele vem exatamente para isso. Cura, que vem da palavra care, que é cuidar em inglês, né, care, e lux, que é uma palavra em latim que significa luz. Luz, que nem nós estamos agora, iluminados Cura aqui. Lux. Cura Lux. Então, ele vem para cuidar das pessoas que cuidam de outras pessoas, sejam crianças, idosos, jovens, adultos. E como é que isso vai funcionar? Então, montamos um time, fizemos um piloto ano passado, fomos bem aceitos. A Secretaria da Saúde assim, gostou do resultado. E esse ano a gente está repetindo através do apoio aí, do seu apoio. E vamos manter isso aí ano que vem. Através desse apoio, então, nós temos esse time que nós vamos nos reunir aqui na Vila Criativa aqui dos Morros pela primeira vez e que seja a primeira de muitas, porque a gente sabe que é uma área que tem bastante. Eu tenho assim a parceria lá da Bárbara Vilares, que está ajudando, é uma líder comunitária que está à frente aí de muitas coisas que acontecem aqui. Então ela está me ajudando bastante nessa parte de divulgação, nessa parte também de estar envolvida. E o Cura Lux quer fazer isso, quer conversar com as pessoas, quer ouvir as pessoas, quer olhar para as pessoas que cuidam de outras pessoas e dizer, olha, vai dar tudo certo, continua nisso. Então vamos falar sobre a autoestima, vamos falar sobre os autocuidados, vamos falar de direitos e garantias, porque as pessoas não têm tempo nem de saber os direitos e as garantias que as pessoas com comorbidades têm e que ela pode usufruir também, porque não tem tempo, né? Tem que cuidar. Então, o Cura Lux, ele quer dar esse respaldo para a comunidade. Então, de uma forma gratuita, porque essas pessoas não têm dinheiro para pagar um terapeuta, um psicólogo. Sim. Nós vamos ter esses profissionais lá, ouvindo, conversando, dando orientação técnica, especializado, para que as pessoas possam sair de lá com um respiro falando assim, eu vou conseguir. Bacana. Maribel, uma pena que o nosso programa é rápido, 30 minutos. Agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado, tá? Então, obrigado a você e espero que todos possam participar o mais breve possível, assim que sair o calendário lá das nossas oficinas. Bacana. Pessoal, esse Na Laje chegou ao fim. Foi rápido, foi até uma conversa descontraída com a minha amiga Maribel. Deixar aqui um abraço ao Carlinhos. Alô, Carlinhos, tá aí, né? O vô do Paulo Rogério, tá aí, tá me assistindo, tá assistindo o programa Na Laje, não perde um. Grande Carlinhos. Alô, Giba. O Giba também não perde um. Esse aí é o primeiro telespectador do Na Laje. Alô, Denão. Alô, Santiago. Alô, Dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso, sempre assistindo. Alô, Dona Noélia, Valdir e Simval, lá da padaria Ponto Chique. Também não perde nenhum programa Na Laje. Alô, Luquinhas, bora assistir também. Tem o casal top demais lá do Morro do Pacheco, Lito e Elaine, que desenvolve um trabalho magnífico lá. O circo tem um projeto lá bom, lá rodando, hein? Lá no Morro do Pacheco. O circo nas escadarias, top demais. Parabéns esse casal aí, top, que vem transformando a comunidade do Morro do Pacheco. Alô, paizão! Tá assistindo aí o paizão, a rapaziada do Anexo 1. Um forte abraço, um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.